com um presidente em exercício no mundo, entendeu? Então aí eu fiquei pensando, pô, será que o Renan é o primeiro candidato à presidência da República original da internet? No Brasil, sim. Né? Pra valer? Sim. Pra valer, sim. Teve políticos que usaram depois a internet, mas original, assim, um produto de fábrica da internet, sim. Em que medida isso... Porque assim, ó, eu vejo que... Quando a gente faz aqui o Flow News, a gente vai falar de alguns assuntos como, por exemplo, Banco Master, né, que tem sido uma pauta infinita, né? Os caras também, inclusive, não param de dar assunto pra gente, né, sem parar. Você estava me dizendo que saiu mais coisa hoje. Cara, quando rola esses assuntos assim, a gente vê no chat ali uma galera se movimentando, falando do Renan, né? O meu ponto é uns caras da internet falando de um cara da internet também. Então, em que medida que tu tá vendo, que ser da internet te ajuda na tua pré-candidatura, porque ainda não é campanha? Ajuda na persona, num aspecto... Vamos dar um exemplo. Eu sou uma figura da internet... e tem muitos tipos de figura da internet. Tem o cara do vídeo curto, de Instagram, né? Acho que a cultura do TikTok criou, vamos dizer, a pessoa que se torna famosa por gravar aquele vídeo vertical, curtinho. Tem o cara do vídeo longo do YouTube, tem o cara da live, tem o cara do podcast. Eu sou o cara da live longa e do vídeo longo. E o que isso me dá de força? Se fosse aquelas skills que você tem no... Né, você vai ter o meu card do Renan e os skills. Isso me dá uma grande influência verbal para discussões boas, para formular ideias. E para manter a pessoa, através da retenção, entendendo o que eu tô falando. Eu entendi uma lógica em que eu falo rápido e concateno ideias de maneira rápida para não perder a retenção. Porque se eu falasse assim para você, Igor, então, a ideia é... Essas pausas, o cara simplesmente muda de canal. A pausa é inimiga da retenção. Então, isso me serviu como uma ferramenta para eu expor ideias um pouco mais complexas, que no vídeo de 1 minuto, 2 minutos eu não conseguiria expor, e gerar um público de melhor qualidade. Esse público de melhor qualidade, ele é um público que se dedica mais à causa, porque ele teve tempo de entender e aprofundar aquilo. Então eu usei uma força que eu tinha como um cara de internet de vídeos longos, de modo a construir uma base muito fiel, muito leal, baseada nos princípios nossos. E aí isso me permitiu ser uma pessoa que vai bem em podcasts, vai bem em entrevistas, porque eu faço, vamos dizer, eu concateno as ideias de maneira original, de uma maneira melhor do que outros. Eu creio que o cara do vídeo curto não tem essa habilidade, por mais que ele venha na internet, ele não vai ter essa habilidade. Ele vai ter outra coisa. É o famoso corte rápido Tramontina. O cara vai falar, Igor, e tá. Corte rápido, Tramontina. Meu jeito é outro, então... Eu acho que não estavam acostumados a lidar com este tipo de cara de internet. Que já é o cara do vidião, né? Não é do vidinho. Mas aí, sim. Mas ser o cara da internet te coloca numa posição também que tu é meio jovem demais pros caras te respeitar, não é? Nossa, você tá falando do meu drama, né? O meu drama, que agora é o seguinte, eu fui aprendendo algumas coisas, né? E esse aqui, vamos dizer, como pré-candidato, é a terceira entrevista que eu faço com você, uma no final do ano passado. Outra no Flow News aqui esse ano e agora. E assim, nessa trajetória, né, fui aprendendo a ser pré-candidato. Uma das coisas que eu aprendi caras do mercado, caras da grana e a política, eles não respeitam muito suas ideias. Eles só respeitam a força, e a força é pesquisa. E algumas pesquisas. E eu fui em muitos podcasts de mercado financeiro, eu visitei aquela Faria Lima inteira, rodei setores, rodei agro, rodei comércio, rodei indústria. Ideias incríveis, mais bacana. Guarda ali fora, quer um cafezinho? Até você começar a aparecer. Quando você começa a aparecer, bem as pesquisas, aí tudo muda de figura. E aí vem um certo estranhamento, porque eles tendiam a não levar a sério, justamente por eu ser um cara de internet. O que eu quero dizer? Eu não tinha muitas intenções de voto, mas eu tava, sabe, com 3%. O Zema tem 3% até agora. O Caiado, o governador, tem 3% até agora. Agora, o meu 3% valia menos do que 3% deles, porque eu não era um 3% de um político testado. É 3% de um cara de internet. Eu tenho que fazer muito mais do que eles para eles me levarem a sério. E mesmo assim, parte da imprensa não me leva tão a sério quanto eles. O que é um erro. É um erro muito grande da imprensa, porque qualquer um hoje que trabalha com dados de internet, sabe, volume, engajamento, número em redes, engajamento por usuário, ou pegar as principais pesquisas mais sérias que tem, a Atlas hoje é mais séria, vê que eu tô muito, muito acima, não só dos governadores, mas engajamento acima do Flávio, do próprio Lula. Engajamento de Instagram, o Lula nem tem. Então, ok, eles deveriam estar vendo isso, mas eles não veem. E aí eu agora, né, dado que eu estou subindo, ganhando atenção, eles estão começando a ter que lidar com este fato. E eu acho que isso é bem interessante, né? Mas tá bom, aí eu tô entendendo. Mas porra, tu é...
o que te... A gente já trocou essa ideia antes, mas só como você mesmo disse, tem mais gente te conhecendo agora. Cara, tu é então tu não é um administrador, tu é um comunicador que quer virar presidente, então. Não, eu também sou um administrador. Porque aí entra a minha outra faceta. Porque se for pegar o nome MBL... Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui no Flow foi em 2019. Foi um dos primeiros, fomos, assim, sei lá, na tua lógica, foi claramente um dos primeiros. E foi assim, o Kim falou, não, mano, chama o Renan que vai ser legal. E aí eu vim. Isso faz muito, muito tempo. Eu era um cara de bastidores, de back-office, e eu basicamente administrava o MBL. Eu administrava a operação do MBL, aí depois eu passei a administrar o MBL, a Valete, o partido. Na prática, eu sou meio que o CEO do MBL, do universo do MBL e do Partido Missão. Eu administro a operação mesmo. Eu criei boa parte dos produtos digitais, dos produtos físicos. Eu criei revista. Então esse é o meu grande forte. E isso me obrigou a ser também um comunicador, porque se você cria o produto e sabe vender ele junto, é bem melhor, né? Pô, basta ver alguns grandes empresários. O Elon Musk. Ele é hoje mais um troll de internet ou ele é mais um administrador de empresas? Ele é duas. Ele consegue ser as duas coisas. E eu acho que é necessário você ser um grande administrador para ser um político ou ser um empresário. E ser também um comunicador. Você tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Importante mesmo. E aí, cara, como tu tava falando aí, tu tava com 3%. E aí a vida acontece, né, cara? O Brasil, ele é um lugar tão interessante que aí a gente começa a gente tem de tempos em tempos aqui uns escândalos, né? A gente estava tendo um escândalo do INSS, e aí a gente teve o escândalo do Banco Master, e aí no meio do escândalo do Banco Master, a gente começa a ter uns vazamentos de mensagem de pré-candidato à presidência da República também, o Flávio Bolsonaro, e a gente começa a ver umas mudanças nas previsões, nas pesquisas para as eleições desse ano, e a gente começa a ver nessas mudanças, inclusive tu chegando ali em terceiro. E aí eu te perguntei aqui antes de começar, cara, tu já parou pra pensar que, cara, pode ser que tu vá pro segundo turno, cara? Eu vou. Pode ser que, assim, que as coisas aconteçam, porque assim, como a gente estava falando também antes de começar aqui, cara, eu achava que, sei lá, tu ia ficar ali no quarto, em quinto, sabe qual é? Não ia ter, nem passar perto de ir para um segundo turno. As coisas estão esquisitas no bom sentido para você, né? No mau sentido pro Flávio, por exemplo, que vem... Não é que o Lula, com o derretimento, com a perda de votos ou com a perda de intenção do Flávio, o Lula ganhe, mas ele ainda perde, né? E é bom para tu, por exemplo. Sim, eu vou dar um exemplo de algo que eu estava comentando com um jornalista. Eu falei assim, mas como pode? Né? Vocês realmente têm... A estrutura de vocês é mínima. Um jornalista que tava agora na Bahia, ele falou, aquele carro de vocês, eu falei assim, aqueles 2 carros, não é um carro, só é 2 carros, não estamos tão pobres assim. Aqueles 2 carros são nossos. Mas você tá rodando de carro mesmo? Sim. Mas você veio pra cá como? De carro. Porque era, sei lá, de Salvador, já eram uns 500 quilômetros de Salvador. Mas você veio de Salvador de carro? Eu vim de Salvador de carro. Tá. Aí ele falou, mas como é que você pretende ganhar deles? Eu, de carro. Aí eu falei, deixa eu explicar uma coisa. Você acha que ele fez, os meus concorrentes, o Flávio, ele fez um grande investimento em estar no PL, ele tem um nome Bolsonaro e tal. Mas pensa o investimento que eu fiz, é um investimento que você não vê. Eu não estou no Banco Master. O quanto isto vale em termos de investimento político? O quanto vale em termos de investimento político eu não estar no escândalo do INSS? O quanto vale em termos de investimento político eu não ter me associado a vagabundo, eu não estar andando com um cara, sei lá, de milícia aqui, de comando vermelho ali, de não pegar grana com vagabundo? Isso é um investimento. Ele não aparece ser um investimento porque parece que eu simplesmente fiquei parado não fazendo coisas. Mas eu estou na política, eu estava montando um partido político e enquanto eu fiz isso, eu abdiquei de todo o lucro político, de ter grana fácil, de puxar o saco, sei lá, do político certo na hora certa. Podia ter puxado o saco do Marçal em 24, todo mundo nosso crescia. Podia ter puxado o saco do Bolsonaro, podia ter puxado o saco do Nicolas, como tem uns que puxam. E aí eu ficava subindo de escadinha em escadinha. Hoje, o melhor investimento, claramente, é não ter puxado o saco de ninguém e não ter entrado em um escândalo. Isso é um baita do investimento. Se você olhar, eu fiz um investimento colossal em não fazer nada disso. E aí, isso me coloca numa posição muito confortável. Então, não é que, assim, não é sorte. Eu juro pra você tá... O Igor tá rindo. Coloque a câmera na cara. O Igor falou, o Renan tá vindo com uma boa resposta de político. Que é uma bela resposta que eu dei agora. Mas é verdade. Mas então, eu entendo. E é interessante. É interessante aí tu ter feito essas escolhas de palavras aí. Só isso, só por isso que eu tava rindo só. Porque é que assim, que é engraçado, mas pensa assim, o Kim. Se o Kim
Pensa assim, o Kim fez uma escolha. Quando o Bolsonaro começou a errar no primeiro mandato dele, o Kim falou, vou criticar. Perdeu o eleitor. Quando o Bolsonaro fez todas as besteiras que ele fez na pandemia, Kim até pediu impeachment. Perdeu o eleitor. Essa perda de eleitor é um investimento. É igual você pega um capital que você tem e investe num projeto novo. Você, no início, vai ficar com menos capital disponível, mas você comprou uma tese. A tese do Kim é, eu vou pra cima, não importa se é direita ou esquerda, eu tenho que manter a minha coerência. Ele fez um investimento. Esse investimento, né, entra o Lula, o Kim não entrou em orçamento secreto, que ele podia ter escolhido assim, eu vou pegar essas emendas, vou desviar as emendas igual os outros deputados fazem, transformo isso numa grana, boto um pedaço no bolso, com essa grana no bolso eu contrato uma equipe paralela de rede social pra mim. Quantos não fazem isso? Ele falou, não vou fazer. O ato de não fazer é um investimento. O ato de não entrar no esquema é um investimento. Então todas as escolhas que nós fizemos foram um investimento. E onde o investimento começa a se pagar? Pois bem, eu criei tanta credibilidade com o meu público que eu tive mais de 2.000 jovens coletando assinatura pra mim, nas ruas, todos os dias da semana, durante 1 ano e meio. Isso já é resultado desse investimento. Eu não ter me encontrado com o Vorcaro nunca, na verdade, o Vorcaro nem ter pensado em mim ou no Kim como uma opção de parceiros, já é resultado desse tipo de investimento. Então, é uma escolha deliberada, que ela se paga. E aí ela me coloca num momento em que você tem 2 projetos completamente corrompidos, que é o do petismo e do bolsonarismo concorrendo, eu chego lá não como um azarão, mas como alguém que fez as escolhas certas nos últimos anos. Então não é azarão. Pô, eu investi em não ter relação com o Vorcaro. Eu investi muito em não ser um cara que o Joesley Batista queira comprar. Isso foi um investimento de sabe, ter um espírito muito blindado em falar, eu continuarei sendo um cara de classe média. Estruturalmente de classe média. Eu não vou mudar os meus hábitos de consumo. Tipo, Renan, você tá agora com uma roupa, não tô com blazer. Assim, eu comprei na Zara, sabe? Deve custar uns R$400 isso aqui. Eu continuo sendo essencialmente um cara de classe média. E quando você não muda essa estrutura e fala, minhas ambições são ambições históricas, eu quero que o meu nome seja estudado na história. Mas minhas ambições comezinhas do dia a dia, se eu quero comer um bife, quero, sabe, sei lá, tá com o celular do momento só pra ele funcionar bem, quero comprar uma guitarra legal. São ambições de classe média. Quando você mantém um espírito assim, é difícil você virar um merda. E aí isso se paga nessa disputa. Nessa disputa eu tô numa posição muito privilegiada. Tem uns caras aí que tá o tempo inteiro cada vez mais cagado no que tem a ver com o Banco Master. Eu gosto de conversar contigo sobre o Banco Master, porque me parece que tu manja do que eu gosto das coisas que acontecem ali, né? Bom, e tu tava me contando, cara, bom, não sei se tu, bom, você que tá assistindo aí o programa, família, eu tô com o braço quebrado. Isso significa que eu tô meio por fora das paradas. Então o Renan tava me contando aqui que teve atualização o Vorcaro quis incluir o Flávio na delação premiada dele, e isso muda completamente o jogo, né? Não sei se muda completamente, mas com certeza muda o jogo, né? Porque agora ele tá prometendo uma delação com o Flávio, que é um pré-candidato à presidência da República, né? Com Alexandre de Moraes, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E vamos ver os outros nomes. Lembrando que a delação hoje do Vorcaro, ela concorre com outras delações. Tem a delação do Fabiano Zettel, que era um dos sócios do Vorcaro, e tem a delação do Augusto Lima, que foi uma espécie de sócio. O Vorcaro foi o cara que começou o escândalo ainda na Bahia, no Crédito Sexta. O Augusto Lima se delata, ele derruba um monte de gente do PT. E muita gente da Bahia. Porra. O Fabiano Zettel vai derrubar muita gente da mídia, influência, gente religiosa. É mesmo? O Fabiano Zettel era o operador pra comprar... A gente precisa de todos eles, então. O ideal era todos. Tá. Só que assim, vamos dizer, se o Fabiano Zettel sabe quase tudo que o Vorcaro sabe, se o Zettel entrega tudo melhor do que o Vorcaro entrega, o Vorcaro perde valor e nem adianta. Aí o Vorcaro eventualmente não pega o benefício de uma delação. É uma coisa de teoria dos jogos, né? Tipo assim, todo mundo tem, né, a possibilidade de fazer a delação e ferrar o outro. E tem o pai do Vorcaro, que também foi preso. E o pai do Vorcaro, ele não quer ficar na cadeia. O pai do Vorcaro já, tipo, eu delato! O Vorcaro também já deixou claro que ele não quer ficar na cadeia. Ele quer, inclusive, voltar a ser o dono do Banco Master, cara. O Vorcaro nunca que... O Vorcaro tava na Ego Trip. E como ele tinha comprado todo mundo, ele, no fundo, achava, cara, eu só vou pegar e botar meu banco pra andar de novo, eu dou um jeito. Porque o cara tava muito na Ego Trip. Tenta imaginar, assim... É um escândalo, ele tava rodando bilhões. Então, quando a gente fala assim, ele fez um contrato lá com o Flávio Bolsonaro que ele ia pagar centenas de milhões. Isso não era nada pra ele. Era nada.
Era merreca, sabe? Só com o BRB foram bilhões. Não, na mesma época ele tava pegando. Eu tava conversando ontem com o Felipe aí, que na mesma época do vazamento das mensagens do Vorcaro falando pra pagar pagar, não deixar de pagar o lance do filme do Bolsonaro, o Banco Master estava recebendo aporte do Rio de Janeiro lá, Sim. Na mesma época. Sim, né? da Previdência. Então a gente está falando de chega a bilhões e o cara entrega aqui, estava ali falando de 60 milhões de reais. Sim. Chega a bilhão. Né? Assim, o Felipe Moura Brasil, ele é um cara muito inteligente e ele tem uma memória prodigiosa e ele, por ser inteligente, ele consegue juntar pontos. O fato de o Flávio Bolsonaro ser um dos donos do governo carioca desde que o Cláudio Castro entrou. Ele é um fiador ali. Tem indicações na máquina do governo Cláudio Castro. Ser próximo do Vorcaro e o Vorcaro claramente dever favores a ele. O Cláudio Castro também deveria favores ao Vorcaro. E o Cláudio Castro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master via a Previdência do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que o Flávio Bolsonaro tinha um contrato injustificável de centenas de milhões, quando você junta os pontos, você acha que o Felipe Moroso está assim meio que... Não vai falar, mas acho que a gente tá jogando no ar. Gente, parece que tem algo aí, que se alguém juntar direitinho, meio que todo mundo sai satisfeito ali, né? Só o não aposentado do Rio de Janeiro, mas parece que tem. Assim, muitas pessoas muito próximas ao Flávio Bolsonaro beneficiaram muito o Banco Master. Eu vou citar 3. João Roma, que era ministro do governo Bolsonaro. Ele soltou uma MP que permitia o aumento do crédito consignado em 2022, no ano da eleição, e todo mundo achou que aquilo era só uma medida eleitoreira. Por exemplo, pega uns auxílios que... Que, né? Isso daí é uma pergunta muito interessante mesmo. Mesmo que fosse uma empresa, mesmo que o dinheiro fosse do Daniel Vorcaro, que não era, né? Era dinheiro roubado. Sim. Ia ser estranho, né? Mesmo que fosse uma empresa que vende muito cachorro-quente mesmo, e o cara é bilionário, e ele escolheu pegar o dinheiro que ele vendeu muito cachorro-quente mesmo e entregar pra fazer um filme. Por quê? Não tem nenhum sentido. É óbvio que, assim, vamos pegar. Todo mundo, inclusive os bolsonaristas, de maneira correta, estava falando, pô, você acha correto... A mulher do Alexandre de Moraes tem um contrato de 130 milhões de assessoria jurídica. Todo mundo, de maneira muito correta, falou, obviamente, ele está pagando por outra coisa. Perfeito. Né? Porque não tem nenhum sentido. O valor não bate, não é o valor de mercado, não é nada. Todo mundo sabe, beleza. Por que essa mesma lógica não se aplica ao contrato do Dark Horse? Porque, vamos botar aqui, o Guido Mantega tinha um contrato milionário com o Banco Master de assessoria jurídica, assessoria econômica. Ele era um consultor econômico. Eu não sei se era de 1 milhão por mês, era um valor muito alto. Pessoal no Google, deem um Google aí, vocês vão checar, um valor altíssimo. Obviamente que não era para ter a assessoria do Guido Mantega, que foi um péssimo ministro da Fazenda. Óbvio que era para o Guido Mantega abrir portas no governo Lula, tanto que abriu. E o Vorcaro teve reuniões com o Lula. Então, poxa, se a gente tá falando que essa lógica funciona com o Lula, se essa lógica funciona com o Xandão, não vai funcionar com o Flávio? Não, com o Flávio foi um filme. Para, sabe, é tipo, pô... É da raiva, porque se for pegar pros lulistas, e entra eles aí, eles vão falar que com o do Guido Mantega tá ok. Não, pô, o Guido Mantega é um baita cara. Faz sentido você ter um contrato de, sei lá, 1 milhão por mês. Eu não sei o valor. Ou é meio milhão, ou é 1 milhão por mês com o Guido Mantega. Pô, não faz sentido. Tem o do Lewandowski, ministro da Justiça do Lula. Tinha um contrato, acho que de 300 pau por mês. Outro que tinha um contrato, a mulher do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, também tinha um contrato com, assim, uma fortuna com o Banco Master. Entendi. Então, pro petista, o problema é só o Dark Horse. Não, tava o Vorcaro, vamos ser sinceros, ele comprou todo mundo se relacionou, e aí ele tinha um método ali. O que é? É consultoria? Consultoria pra você. Faz um filme, é isso aí, faz um filme aí. Tá legal, tá fazendo filme. E ele tava na egotrip, que a gente nunca pode esquecer o fator B, que é o fator burrice, e o fator E, que é o fator ego. O Vorcaro, imagina assim, pô, eu tô comprando até ministro do Supremo. Dane-se, aqui não vai acontecer nada. Só toca a máquina. E o próprio Vorcaro tava com plano também de montar um grupo de mídia. Ele queria montar um grupo de mídia concorrente com outros grupos de mídia, porque na egotrip dele, se ele tem um grupo de mídia, eles têm ministro do Supremo, ele tem todos os partidos na mão, ele não vai ter encheção de saco de ninguém. O cara, ele só queria ficar em paz. Ele só não queria briga com ninguém. Cara... Só queria umas perelecas. Ele queria a peleleca branca dele lá. Céu, cara. Isso tudo é muita... Mas, você acha que a gente corre o risco de ter Bom, tem algumas coisas pra gente falar sobre isso ainda. Por exemplo, tu viu a fotinha do Vorcaro com o Ciro Nogueira?
Vi, maravilhosa. Lindo, fofo, né, cara? Os caras foram passear. Eu não sei, não é Não sei, eles foram esquiar. É isso aí, porque esse lugar, até eu dei um RT num jornalista que eu gosto, que é o Chauders, que é um lugar na Suíça, ou na França. Eu acho que é nos Alpes franceses. O pessoal da produção puder ver, acho que chama Courchevel, não sei como é que fala. O lance essa galera toda vai pra lá. Todos os políticos ladrões bregas vão esquiar lá, porque é tipo um trademark. Ok, fixou um político corrupto, eu vou para esse lugar esquiar e encontrar outros políticos corruptos esquiando ali. Então é um padrão. E, sabe, é tão óbvio que eles iam pra lá. E aí a foto lá, e aí você pega, que é a cara do Brasil, né? A mensagem do Ciro Nogueira pro Vorcaro, com assim, pra mim ajudar, sabe, é tudo assim, é um português, é um cara rude, é um cara animalesco no trato, é um jegue. E o cara, sabe, movendo bilhões. Não, eu vou esquiar aqui, ó. Olha, não, porque pra mim, não sei o quê. Sabe, pra mim ver isso aí pra você. Sabe, um português tosco, mas aí ele tem que estar na Suíça com o português tosco dele. Isso é tão rude, cara. Isso é tão, assim... A existência dessa classe política vagabunda é uma tapa na cara tão grande, sabe? Um moleque que tá estudando agora pra passar uma faculdade e querer ter um emprego sério. É um tapa na cara mesmo. De você que quer ter excelência na vida, que você quer trampar, você quer construir algo sério. Você sabe que quem te administra é esse tipo de gente. É um analfabeto ladrão. E é sempre esse padrão, é um cara burro, rude, mas ele é bom de negócio. E o tipo de negócio dele consiste em ser corrupto e ganhar dinheiro às custas de outras pessoas, que é a massa da população, que não consegue se defender. Isso dá muita raiva. Isso dá muita raiva. É uma raiva colossal. Isso dá pra mim dá raiva física, cara. É um ódio. E não um ódio tipo, eu odeio essa corrupção. Eu odeio mais a breguice deles do que o fato deles serem ladrões. Eu odeio assim, pô, mesmo assim, roubou tanto pra isso, cara. Você roubou tanto pra isso. Nem pra ser um puta de um bandido. Você é um bandido merda, cara. É um ódio, cara. Uma galera muito, muito escrota. E é muito interessante ver eu gosto das defesas em geral, sabe? Que nem eu tô até agora, inclusive, tentando entender, como todos nós, na verdade, por que diabos, ou qual que era mesmo o valor, ou por que se pagava o valor pra esposa do Alexandre de Moraes lá, entendeu? Do escritório lá que ela recebia. Porque pra mim, cara, eu já te falei, isso é uma questão muito, muito séria, a gente não confiar em quem a gente percebe como justiça, sabe? Sim. Então assim, imagina que alguém fez um mal feito contra você, você vai recorrer à justiça, né? Se você não confia na justiça, como é que tu vai confiar naquele julgamento, né? Se o cara que deveria estar me dizendo se uma coisa é constitucional ou não, está envolvido num escândalo que ele não explica pra gente o que eu vou ficar aqui achando que ele é corrupto, né? Eu não queria achar que a gente tem ministros do Supremo Tribunal Federal que poderiam correr o risco de ser corruptos, tá entendendo? Uhum. Eu queria entender isso e uma explicação. E como eu te falei, provavelmente já também, não estamos falando de um cara que não é midiático, né? Estamos falando de um cara que é bem midiático. Sim. Cara... Sim. Fala, tem opiniões, livros publicados, quer palestrar em tudo quanto é canto. Então, acho que a minha principal... Você estava falando de que te dá raiva. Acho que a coisa, pra mim, mais chata desse escândalo inteiro é esse silêncio específico, tá? Porque como cara, que um bolsonarista vai confiar que o julgamento do Bolsonaro foi honesto? Não, ele não vai, mas eu acho que todo mundo trabalhou muito pra gente chegar nesse estado de coisas. Que é é muito difícil. Assim, a democracia, né, é um regime muito... A beleza da democracia é a possibilidade de troca de poder. Uhum. Dito isso, ela tem muitos defeitos. Se eu for voltar lá para Aristóteles, assim, é um regime cheio de problemas. Ele acaba, vamos dizer, ela acaba privilegiando comunicadores malandros. Uhum. Tem muito problema a democracia. E a democracia só pode existir em um regime profundamente republicano. Por isso que a gente, antes de ser uma democracia, a gente é uma república. E a ideia de república, existe uma coisa pública, um desejo público de que aquelas pessoas que vivem naquele território, que falam aquela língua, elas querem construir algo e tem um sistema de valores bem claro que todo mundo concorda. Elas têm uma espécie de um contrato. Esse contrato, posso voltar para leis das 12 tábuas, eu posso ir pro Magna Carta na Inglaterra, eu posso ir pra Constituição Americana. Você tem meio que um contrato geral em que esses valores estão muito claros e que ninguém vai passar por cima desses valores. Aqui no Brasil não existe esse contrato.
Não existe esse contrato. Aqui no Brasil é completamente casuístico. E as pessoas nem fingem mais ter um contrato. Então virou tudo jogo de poder. Porque quando você não tem uma regra una e diz, isto aqui é do interesse público, por exemplo, é do interesse público que um político corrupto seja preso. Quando não existe mais este interesse público, a função de um juiz num país desse passa a ser, é do meu interesse ajudar esse cara porque ele é meu amigo. E é do meu interesse ferrar aquele cara porque ele é meu inimigo. E aí você não tem justiça, você tem jogos de poder. E hoje o que nós temos no Brasil é apenas jogos de poder. Então, se você entra nesse cinismo, o correto é você chegar ao poder e fazer jogos de poder e destruir a facção adversária. Por que é importante falar isso? Lá vou eu falar de um assunto que eu amo, que é Roma. Vamos. Em Roma, eles tinham uma república que foi a coisa mais incrível. A maior experiência republicana da Terra foram duas. Foi a experiência romana e depois a experiência americana no começo. A experiência romana, eles começaram com uma monarquia. A monarquia, ela teve alguns problemas, especialmente o último dos monarcas romanos, pelo menos é o que a lenda nos diz, e ela vira uma república. E era uma espécie de um conselho dos membros das grandes famílias que iam pro Senado, e depois tinha uma coisa que é tipo a Câmara dos Deputados dele, que foram os tribunos, os representantes da plebe, que ao longo do tempo foram ganhando espaço. Por esse modelo, mais um modelo político-militar deles, que privilegiava o desempenho militar dos membros das famílias, criava uma competição para ver quem era o melhor general, o melhor administrador público. Isso fez com que Roma virasse uma máquina que começasse a ganhar dos vizinhos e crescer. Até que surgiu uma potência rival, que foi Cartago. Cartago vai enfrentar Roma, e Cartago leva Roma à exaustão, porque Cartago tinha provavelmente o maior general da história humana, que foi o Aníbal. E ele leva Roma à exaustão. E a República Romana poderia, sei lá, as famílias romanas terem se dividido, terem sido compradas. Cara, Roma, a porrada fortalece. Aquilo era um povo, aquilo era uma república que realmente acreditava em Roma. Eles foram o ápice de uma civilização. Foram tão tenazes que aí eles foram trazendo generais cada vez mais novos. O rapaz que derrotou o Aníbal, que foi o Cipião africano, era um garoto. Quando ele venceu o Aníbal já tinha mais de 30 anos, mas ele começou como um garoto e não é ele. E ele derrotou o Aníbal e Roma venceu Cartago. Ali foi o ápice deles como povo. E depois, o que acontece? Por várias razões, eles viram um império, vêm escravos, eles destroem os romanos proprietários de terras rurais, as pessoas migram para Roma, Roma incha de gente, aí você tem uma briga por terra, aí você tem os irmãos Tibério e Caio Graco, você começa a ter uma revoltas em Roma, e aquele povo que era um só, ele se divide em duas facções, que era a facção dos populares e a facção da elite, vamos botar aí. E aí você começa a ter guerras entre as facções, e é quando o Roma entra nas famosas guerras civis, Mário e Sula, até chegar às guerras que a gente conhece, famosas, que tem o Júlio César contra o Pompeu, né, aquela história toda que envolvia a Cleópatra. Como isso se resolveu? O Júlio César ganhou a guerra faccional. Ele venceu a guerra, e ele fala assim, a gente precisa restituir a ideia de uma Roma una. E ele não poderia, nessa lógica, e essa é a ideia por trás disso, ficar permanentemente se vingando. Então, não foi eu estou esquecendo agora, um dos grandes romanos que se opunham ao César, ele tinha cartas e mais cartas, e quando ele foi capturado pelo César, ele se matou, acho que foi o Catão, o segundo Catão. E ele tinha as cartas, o César podia pegar todas aquelas correspondências que ele tinha com outros nobres e tornar público, e não, o César não fez isso com ele. O César se tornou um líder único em Roma ali, e ele falou, vamos restituir Roma. O César morre, ele é morto no Senado, e aí assume o Augusto, Otávio Augusto, que se torna imperador, e aí a Roma entra num outro período de calmaria. O pior momento de Roma, se você olhar direitinho, foi esse momento pré-César, quando todo mundo só pensava, não havia mais uma regra una, era todo mundo contra todo mundo, legião romana atacando legião romana. Não é isso que a gente está vivendo hoje no Brasil? Não existe um sentimento de Brasil, e hoje eu sou com o PT, eu sou Bolsonaro, eu quero destruir você, eu quero destruir... Cara, precisa chegar alguém no poder e vai fazer assim, acabou a guerra, vamos parar essa bagaça. Por exemplo, eu quero chegar ao poder, eu quero virar pra um cara de esquerda, eu não quero te destruir, eu quero ver como você vai ser útil no nosso projeto. Mas você não gosta de mim? Eu sei que você não vai gostar de mim, a sua função eventualmente não é gostar de mim, mas esse projeto meu aqui você vai gostar. E assim, vamos tocar essa coisa, eu não vou perseguir você se tiver uma opinião diferente da minha. Mas assim, acabou essa droga. Vamos trabalhar direito. Todo mundo concorda aqui que o Brasil tem terras raras, isso pode ser uma oportunidade pro Brasil ser uma baita de uma nação. Vamos nessa linha? Bolsonaro, eu sei que vocês me odeiam. Vocês são conservadores, vocês são pró-mercado. Vamos tocar uma agenda pró-mercado aqui? Alguém tem que vencer a guerra, que é agora vencer as eleições, e não se vingar.
Porque todo mundo sabe que é uma guerra que um quer se vingar contra o outro. Nós não temos que ir pra vingança. E nós temos uma beleza no jogo, que nós temos um outro inimigo pra derrotar. Nós temos o crime organizado agora pra derrotar. Vamos botar o Brasil em guerra contra o crime organizado no ano que vem? Vamos permitir que a pessoa ande na rua com o celular na mão e não seja assaltada? Olha que revolução. O dia que uma moça... Veja só a Revolução Brasileira. Olha como nós estamos atrás. Se conseguimos ano que vem que uma pessoa consiga comprar um celular sem ficar endividada, ela consiga comprar o celular num preço justo, e depois ela andou na cidade dela sem roubarem o celular dela, o Brasil já melhorou 10.000%. Porque a pessoa foi capaz de comprar o celular sem se endividar e ela conseguiu não ser roubada. Nossa! Cara, o primeiro presidente que entregar isso já é uma revolução. E eu quero fazer isso. Eu não quero me vingar do cara A, B ou C. Eu só não quero ser otário também, do tipo, eu vou começar a tocar esse programa, mas eu sou sabotado. Se vier me sabotar, aí eu vou pro pau também. Mas eu não tô procurando dividida. E eu acho que as pessoas precisam entender que é este o momento que nós estamos e é isso que nós precisamos já. Urgentemente. É isso, o Brasil precisa disso. Nada além disso. É o fim das guerras faccionais, fim dessa briga que nós temos entre a direita e a esquerda, centrão, com blá, blá, blá. Teve uma parada, Júnior... Chama de Júnior. Sei lá. É que você tem o Junito que faz live comigo. E eu falo, nossa, eu tô ficando realmente maluco. E ele é barbudo que nem você. Eu que tomei tramal, não foi tu não. Pô. Eu faço, quando eu faço as lives, eu faço. Ô Junito, tem um negócio, eu dialogo com o cara que é o operador. E eu te chamei, enfim. Tá bom. Então, deixa eu aproveitar e te interromper, então. Gostou do vídeo? Ajude a divulgar o Partido Missão. Se inscreva no canal, deixa seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo.